Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Hemoview. Eu sou Maria Vitória Eu sou o Rodrigo Bonardi. e hoje a gente tem um convidado especial, Dr. Pedro Nefá, médico hematologista, trabalha na Redditor, também foi nosso assistente ali na residência no ICESP. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre mieloma. E acho que a gente tem bastante coisa para discutir hoje. Sim, hoje a gente quer focar no tratamento inicial do paciente com mieloma, tanto os pacientes elegíveis a transplante como os pacientes inelegíveis. Mas antes de começar a abordar o tratamento de fato, vamos só caracterizar o que é o mieloma múltiplo, qual que é o paciente que a gente decide tratar, né? Quais são as características ali do diagnóstico para a gente decidir se vai iniciar o tratamento ou não. Acho que assim, vamos começar caracterizando desde o começo, né? Então a gente tem uma condição precursora, que nem todos os pacientes vão passar pela fase, mas a gente tem a gamopatia monoclonal de significado indeterminado. De um modo geral, essa é uma patologia que não existe nenhuma indicação de tratamento, a gente só vai acompanhar, então são pacientes de baixo risco de progressão, mas a gente tem um estágio intermediário, que são os pacientes com mieloma múltiplo assintomático, que são os pacientes onde hoje ainda cabe alguma discussão sobre tratamento, principalmente para os pacientes de alto risco, né? Porque também, de novo, os pacientes de risco intermediário e baixo risco, como as taxas de progressão são baixas, a gente entende que ainda não vale a pena abordar esses pacientes. E, na verdade, para esse paciente de mieloma múltiplo assintomático de alto risco, cabe até uma discussão, porque hoje a gente já tem tratamento aprovado no Brasil para essa população, né? Então, a gente tem o daratumumab em monoterapia aprovado para esses pacientes de alto risco. E o mieloma múltiplo, de fato, os pacientes que vão ser tratados classicamente, e eu acho que vai ser o maior foco aqui, são aqueles pacientes que vão ter lesão de órgão-alvo, então hipercalcemia, anemia, lesão óssea ou insuficiência renal. E dentro daqueles critérios do Slim Crab, então os pacientes que são assintomáticos, mas têm critérios de alto risco para progressão, então tem, segundo o IMWG, mais de 80% de risco de progressão em 2 anos, os pacientes com relação das cadeias leves maior do que 100, presença de mais de uma lesão, né? Então tem que ter uma ou mais de uma lesão pela ressonância, que é aquela lesão intramedular, então não é a destruição da cortical. Mas até confunde, né? Que às vezes o pessoal acha que tem que ser lesão lítica e não é, né? Lesão focal, né? É uma lesão focal, então ela está dentro da medula óssea e ela tem que ter mais de 5 milímetros e uma infiltração plasmocitária de 60% ou mais na medula óssea, né? Então, esses são os critérios que vão indicar mesmo para o paciente assintomático pelo alto risco de progressão. Para os pacientes assintomáticos, eu acho que uma discussão interessante que a gente pode ter é, de fato, esse uso do daratumumab, né? Porque eu acho que na prática a gente vai ser confrontado com isso. Então, a gente tem uma medicação aprovada, se a gente, um paciente que é um pouco mais esclarecido. Tem ainda mais hoje com o ChatGPT, né? Que a primeira coisa que o paciente vai colocar, ele vai te trazer e vai trazer esse dado, né? Esse Google e pesquisar, ele vai vir com essa demanda, doutor, mas você está falando que eu não preciso tratar e a gente tem remédio para tratar essa condição. Acho que também é uma coisa que é interessante a gente discutir, porque a gente tem, de fato, a aprovação e existe benefício, mas ainda não tem um consenso dentro dos especialistas sobre, de fato, tratar essa condição, né? Ainda o mieloma assintomático. E na sua experiência, assim, você considera que, por exemplo, se utilizaria? Você acha que depende muito de cada critério de um paciente? O estudo, ele não usou o critério que a gente considera hoje mais clássico para estratificar, que é aquele 22-20, né? Então, mais de 20% de plasmócitos, um pico maior do que 2, ou a relação das cadeias leves maior do que 20. Mas a gente teve uma publicação agora recente no ASH que pegou o estudo e reestratificou para essa população, baseado nesse critério de risco. E eu acho que o benefício fica mais claro para essa população de mais alto risco. Então, de um modo geral, assim, se falar, vamos tratar o mieloma assintomático, acho que a gente ainda precisa de um pouco mais de dado. Eu não acho que está errado. Parece que tem benefício de sobrevida global e eu acho que esse é o dado que a gente deve procurar nessas condições, assim, isso é uma opinião pessoal, porque se a gente imaginar que a gente vai tratar um paciente que não tem sintoma,
E a gente está falando de uma medicação eficaz. A gente está falando do daratumumab, que a gente sabe da eficácia contra o plasmose. Que ele vai adiar a progressão, tem que adiar, porque o remédio é eficaz. Então, Sim. ele vai adiar a progressão. Mas se a gente está tratando precoce e existe um risco de seleção clonal, depois do que você vai expor esse paciente como esquema subsequente, o benefício de sobrevida global é importante. Onde vai ter um impacto. É importante em todos os cenários, mas nesse particularmente. Então, hoje, se eu for selecionar alguém, a minha tendência seria de escolher esses pacientes mais risco. E acho que tem uma questão, né, que às vezes é lógico, a gente lê estudo, etc e tal, e tem às vezes aquela questão de ansiedade do paciente, né? Que o paciente às vezes, né, já teve situações que o paciente não consegue saber que ele tem uma neoplasia ali, né, um câncer em atividade e não tratar, né? Então, isso às vezes eu acho que é algo que tem que ser ponderado aí com o paciente, né, Mas essa é a dificuldade que a gente vive aí na hematologia não noma, né? Porque a gente tem os linfomas indolentes, a gente tem LLCD, né? A gente fala ao paciente, você tem leucemia, e o que vai fazer? Vai te acompanhar. Então, eu não tenho dúvida, isso gera de fato um desconforto e os pacientes criam uma ansiedade. Mas eu acho que vai tudo também da maneira como a gente usa esses casos, né? Também não dá pra gente, porque senão a GMSI ansiosa vai gerar uma pressão, né? Bom, realmente isso daí é um pouco mais... É mais polêmico. Dá pra gente ficar a noite inteira aqui. Mas o tratamento para paciente que tem lá o critério diagnóstico de mieloma sintomático, ele está bem estabelecido, mas antes, para a gente começar a decidir qual esquema que a gente vai utilizar, primeiramente, avaliar qual o risco biológico, né? Tanto, hoje em dia, muito mais a parte histogenética. E se o paciente é elegível a transplante, se ele é frágil ou não. Como é que a gente faz essa avaliação inicial para ajudar a decidir o esquema de tratamento, já que hoje a gente tem tanta coisa aprovada, né? Eu vou te falar de fato o que eu faço e posso não fazer exatamente do mesmo jeito que a maior parte das pessoas faz. Eu tento estratificar o risco genético baseado em FISH, que é o que a gente tem hoje disponível. Isso guia a minha decisão de tratamento na primeira linha? Se eu for muito sincero, não. A gente vai chegar lá, por quê? Mas eu acho que traz uma informação prognóstica importante. A gente tem a translocação 11-14, que não tem um impacto prognóstico tão importante hoje em dia. Ela não muda muito a estratificação de risco, mas que a gente tem droga potencialmente alvo, não para usar na primeira linha, mas em principalmente recaídas mais tardias. E a outra parte da estratificação que eu acho que é importante a gente fazer é essa questão da fragilidade, né? Talvez essa seja ali a mais que realmente vai Eu acho que essa guiar. impacta muito porque é uma decisão de fazer ou não o transplante, né? A decisão do risco citogenético, ela era uma decisão, isso é a minha opinião, ela era uma decisão importante antes, porque com os dados que a gente tem hoje, na minha cabeça mudou um pouco, mas antes que a gente fazia indução com um esquema triplo para os pacientes, transplantava, fazia um transplante e depois manutenção, isso pensando num paciente elegível, e a manutenção tradicional é só com lenalidomida, para o paciente de alto risco a gente entendia que isso era pouco, e aí você discute, tem benefício de fazer tandem para alguns pacientes, tem benefício da gente deixar uma dupla manutenção, lenalidomida e bortezomib para esse paciente de alto risco genético. Era o que eu fazia até então. Hoje em dia, com o esquema quádruplo, eu já não indico mais tandem para ninguém e a manutenção já está prevista como dupla para os pacientes. Então, eu não tenho usado esse bortezomib, não que eu acho que seja ruim. Eu acho que o bortezomib até tem um papel, mas a gente já está propondo dupla manutenção para esses pacientes. E aí, por isso que eu acho que a questão da fragilidade talvez tenha sido uma das coisas que mais me impactou hoje na escolha de protocolo. Porque até antes do esquema quádruplo, a gente forçava o transplante. Então, paciente com 75 e um paciente bem, e que a gente tem esses pacientes, os pacientes estão envelhecendo melhor. Eu transplantava esses pacientes em primeira linha. Hoje, um paciente acima de 70 anos, eu fico confortável de não indicar transplante para esses pacientes e fazer só esquema quádruplo de indução. Agora, por outro lado, o paciente mais frágil e o paciente mais velho, principalmente mais de 80 anos,
esse paciente não foi estudado com indução com esquema quádruplo. Então, para esses pacientes mais de 80 anos, aqueles pacientes que são muito frágeis, eu acho que a gente está bem também servido de esquema triplo. A gente não falou, né? Mas eu vou dar um passo para trás, né? O que é esquema triplo, o que é esquema quádruplo? Fábio. Então, a gente trata, o esquema triplo é a base do tratamento bortezomib, lenalidomida e dexametasona. E o esquema quádruplo, a gente adiciona um anticorpo monoclonal, que é o anti-CD38. Então, daratumumab e isatuximab, os dois estão aprovados para fazer o esquema quádruplo. E aí a gente pode falar tanto para os pacientes elegíveis quanto inelegíveis, né? Como ele tem 4 estudos aí que foram avaliar as 2 moléculas nesses 2 cenários e os 4 estão aprovados. Hoje a gente tem essa tranquilidade de ter essas combinações. Talvez o risco citogenético também possa ajudar quando você vai decidir o transplante no paciente que tem um risco padrão. Acho que sim. Né? Você poderia ali postergar o transplante na primeira caída. Essa é uma excelente pergunta, assim. Eu acho que sim. Para os pacientes, então, de risco padrão que não desejam transplantação mais jovens, mas hoje eu ainda não me furtaria de coletar medula para esses pacientes. Eu vou falar uma coisa que vai meio contrassenso, assim, mas não estou desacreditando o risco citogenético. Mas eu acho que uma das coisas que mais tem impacto hoje de avaliação prognóstica dos pacientes é a avaliação de resposta, principalmente da DRM, então a doença residual mínima. Então, talvez a decisão do transplante agora, daqui para frente, seja mais baseada em DRM. Então, você faz um esquema quádruplo de indução, colhe DRM, avalia esse paciente com DRM negativa, principalmente uma DRM negativa profunda, eu ficaria mais tranquilo, talvez, de não transplantar, do que só pegar o cara que é risco standard de não transplantar, porque a gente sabe que mesmo essa avaliação do FISH ainda é uma avaliação heterogênea. Ela estratifica os pacientes, mas ainda é uma avaliação. A gente acabou de ter uma validação nova, né? Então, alguma coisa vai mudando, né? O consenso do International Myeloma Working Group acabou de mudar a estratificação de risco desses pacientes. Mas acho que essa avaliação dinâmica talvez vá ocupar mais espaço. A gente tem um problema grande no Brasil, que a gente avalia a doença residual mínima por imunofenotipagem, por citometria de fluxo, e por citometria de fluxo padrão, a gente sabe que é 10-4. E aí a gente tem os protocolos, principalmente do Aeroflow, com validação, com software, que a gente consegue 10-5 por citometria. Mas tudo que a gente falar de DRM, a gente está falando que é por sequenciamento. E sequenciamento a gente não tem no Brasil. E a gente tem outro problema do sequenciamento, é que você precisa ter a amostra do diagnóstico. E a gente vai falar um monte de coisa aqui e os pacientes estão tratando. E a maior parte desses pacientes, ou a totalidade, eu não conheço ninguém que não coletou a amostra do diagnóstico para poder sequenciar esse clone, lá sequenciar o VDJ desde o diagnóstico. Então você não consegue seguir. Se esse paciente tem doença residual positiva, se for um clone relevante, você vai conseguir captar. Mas se realmente é um clone muito pequeno, você não vai conseguir saber se esse clone se é o clonal ou se é só o plasmócito ali. Igual a gente tem o mesmo problema na LLA, né? Que a gente só faz por citometria e a gente sabe que mutação de IgH tem uma sensibilidade muito maior. Hoje é patenteado, né, o ClonoSEQ, e que a gente não tem disponível em nenhum laboratório. Os melhores hospitais do Brasil, ninguém tem acesso ao sequenciamento para seguir esses pacientes com mieloma. Então, é uma fragilidade. Quando você colhe medula, ainda tem a questão de você ter diluição. Então, e quando você faz por sequenciamento, você consegue validar essa diluição pela citometria, né? Mas por sequenciamento, a reprodutibilidade é muito melhor. Então, hoje, para o paciente ali considerado elegível a transplante, qual seria ali o esquema que estaria por prescrever? A grande maioria das vezes a gente vai acabar optando por terapia quádrupla, né? Exceto em raras exceções, né? Que a gente... Para o paciente elegível, né? Como a terapia quádrupla ela foi comparada com a terapia tripla,
A gente tem dado de estudo fase 3, randomizado, aqui, Mais de um, né? A gente tem. então, que mostrou Sim. um benefício significativo. Então, assim, é muito difícil hoje a gente justificar o esquema triplo. Se a gente pudesse estratificar melhor a doença, talvez realmente para aquele paciente que for de muito baixo risco, o esquema triplo, ele não é que vai mal, né? Se a gente pegar, sei lá, a PFS do Determination, então os pacientes fizeram VRD, transplantaram, depois manutenção com lenalidomida até progressão. A gente está falando de 67 meses para os pacientes que transplantaram. Isso é ruim? Mais de 5 anos na média desses pacientes sem Que você vai progressão. comparar. Não é ruim, mas a gente pegou esse VRD e adicionou um anti-CD38 e a gente tem mais de 80% desses pacientes sem progredir. Ainda com uns follow-ups que a gente vai precisar seguir mais, mas uma curva super aberta, o hazard ratio significativo. Então, hoje, eu acho que o esquema quádruplo é o esquema padrão para esses pacientes com menos de 80 anos. Lembra o que eu falei dos pacientes mais novos no mieloma. E aí vamos fazer um outro parênteses que eu acho que é importante, né? A gente está falando do cenário privado. Ah, sim, né? Mieloma, infelizmente, a gente tem um abismo gigantesco Exato. ainda no sistema público, e a gente sabe que a maior parte dos nossos pacientes hoje no Brasil ainda estão dentro do sistema público. Então a gente está falando do estado da arte, do que a gente tem de melhor para oferecer para esses pacientes baseado na evidência, mas ainda dói muito e vocês vivem Vive a realidade, né? de ver os pacientes ainda serem tratados com o esquema triplo, E ainda sem a lenalidomida, né? e a gente não tem a lenalidomida, a gente tem talidomida. A gente sabe que muitas vezes, mesmo com a talidomida, tem dificuldade de pegar, o paciente tem toxicidade, não consegue fazer, então não consegue nem expor a imunomodulador direito a esses pacientes. Não tem CD38, então a gente não tem nenhuma forma. E São Paulo, acho que a gente ainda é privilegiado. Que a gente consegue ter acesso a Seja de transplante com uma certa facilidade, né? Aqui tem muitos centros que ainda tem uma dificuldade enorme de transplantar os pacientes, né? A casuística, o grupo brasileiro levantou a casuística e uma boa parte dos pacientes elegíveis não transplantam. A gente vive no SUS, mas a gente ainda vive num SUS dentro de um cenário ideal, né? Então, Assim, na prática, a gente faria 3 a 4 ciclos, coletaria células, depois faria... Hoje o que a gente tem aprovado é isso, né? Então, se a gente pensar o esquema do daratumumab, baseado no estudo do daratumumab, 4 ciclos de indução, transplanta, 2 ciclos de consolidação. Se a gente pensar no estudo do isatuximab, 6 ciclos de indução, transplanta e depois manutenção. O que a gente tem feito na prática, antigamente a gente coletava, isso veio até de uma experiência do público, a experiência que a gente teve no HC, enfim, diante de dificuldade de acesso. Hoje em dia a gente faz transplante a fresco, então a gente não congela. Então aí a gente já faz os 4 ciclos direto, coleta a célula, transplanta na sequência e aí depois volta para consolidar. Eu tento seguir os protocolos, então assim, será que a gente precisa consolidar os pacientes que saem do transplante com doença string? Eu não coleto medula, então não que a gente falou do papel da DRM, mas ainda não está mudando a minha prática, então não tenho coletado medula nesse momento para os pacientes. Mas será que esse paciente com stringent precisa do transplante? Alguns talvez precisem, porque vão estar com DRM positivo. Mas o cara que é DRM negativa, que eu não coleto medula, talvez ele não precise nem da consolidação, pudesse ir direto para a manutenção. E aí a manutenção, eu tenho feito a dupla manutenção. O estudo com o isatuximab, ele randomizou a manutenção. Então acho que é um estudo muito justo do ponto de vista científico, porque vai dar essa resposta para a gente. O estudo Perseus do daratumumab não randomizou. Então a gente faz 4 drogas e depois dá 2 de manutenção. Dá o anti-CD38 com lenalidomida, né? O daratumumab com lenalidomida nesses casos. Mas a gente não sabe se a gente já está dando esse esquema potente. Será que, de fato, todo mundo precisa de dupla manutenção? Qual é o papel da manutenção se esses pacientes receberam a mesma droga na indução? E aí, o estudo do isatuximab,
randomizou, mas aí a gente não tem a resposta Ainda, né? para essa população. Sim. Uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar, baseado no estudo Perseus, e é isso eu tenho tentado fazer na prática, 2 anos, os pacientes com 1 ano de DRM negativa, suspende o daratumumab e esses pacientes seguem só com a lenalidomida. Então, o que eu faço na prática? Eu não fico colhendo um monte de medula. O paciente faz 1 ano de manutenção com dar e lena. 1 ano eu coleto medula. Imunofenotipagem, que é o que a gente tem, é imunofenotipagem DRM negativa, mantenho mais 1 ano, coleto uma medula 1 ano depois. DRM negativa, eu tento tirar o anti-CD38. Porque, na verdade, assim, na prática, o paciente chega com 2, 3 anos, tem a questão da toxicidade, que é um problema, e tem a questão também, o paciente que está ótimo, Tá bem, né? com a doença zerada, ele fala, doutor, mas eu preciso ficar tomando esse... Porque essa é uma outra discussão, assim, a gente vai ter PFS de 10 anos, de 17 anos, igual a estatística leva para alguns casos. A gente vai ficar 17 anos dando tratamento para esse paciente. Querendo ou não, a gente precisa pensar nisso. lógico, a gente tem que pensar também no impacto do custo que isso gera, né? Para o sistema como um todo, né? Tem o custo financeiro, tem o custo social, o cara que está tratando, ele vai ter que ficar colhendo exame, eventualmente pode ter toxicidade, a gente está dando imunomodulador, que a gente sabe que uma das principais toxicidades é a mielotoxicidade, a interna com a neutropenia febril, e, enfim. E é o pesadelo de qualquer tratamento oncológico é o paciente morrer de complicação, né? Exato. É que você quer deixar o paciente, né? Morrer de complicação do tratamento. Exato, é a principal preocupação. Aí acho que para fechar o elegível a gente acabou já discutindo antes, que seria quando, assim, decidir pelo transplante. Só curioso, eu usado um corte de 70 anos, arbitrário, tem gente que tem usado 65, tem gente que ainda transplanta paciente com 75 anos, eu acho que nenhuma dessas coisas está errada, né? O meu corte é arbitrário, 70 anos para o paciente fit, e mais 70 anos eu tenho ficado confortável de fazer esquema quadro, porque eu acho que a PFS vai ser bastante longa, enfim. Você tem utilizado na prática, assim, Pedro, aquele score de fragilidade? Essa é a pergunta, né? Todo mundo valoriza super a fragilidade e no fim... Eu acho que é muito da... De verdade não, né? A gente acaba usando aquela fragilidade muito mais... Que a gente acaba vendo a avaliação do paciente, né? Uma coisa do mieloma que eu acho que quem vive na prática, né? A fragilidade também tem uma dinâmica da fragilidade. Então, os mielomas, às vezes, podem começar muito ruins, principalmente os pacientes que abrem com insuficiência renal, os pacientes que abrem com múltiplas lesões ósseas e que, eventualmente, fazem compressão medular. Mas, às vezes, o cara tem 40 anos e faz uma baita de uma compressão medular e uma insuficiência renal diagnóstica. Esse cara é frágil e não vai transplantar. Se você conseguir abordar rápido, reverte a insuficiência renal, a compressão medular, eventualmente, você reverte... Ele é 3 meses ali do tratamento do paciente está melhor, né? O que acontece é isso, assim, se a gente está começando o esquema quádruplo arbitrariamente para a maior parte dos pacientes abaixo de 80 anos, depois você decide se vai transplantar. Você começa o tratamento e se essa fragilidade era relacionada à doença e a doença melhorou, você tem a oportunidade de transplantar esse paciente depois de alguns ciclos, né? A lenalidomida tem um papel importante negativo, né, para a coleta de célula-tronco, então a gente tem que lembrar disso, que também não dá para a gente esperar 8, 10 ciclos. Não, agora eu vou transplantar. Talvez agora você não consiga mais transplantar o seu paciente. E uma coisa que sempre me incomodou, e que eu acho que é um dado meio intrigante, é que a realização do transplante nos pacientes com esquema quádruplo, ela era igual. Então, os pacientes com quádruplo versus triplos faziam o transplante igual. A taxa de transplante. Mas eles usavam mais plerixafor, a quantidade de célula CD34 coletada era um pouco menor desses pacientes que usavam esquema quádruplo. Isso me incomodava porque, será que o CD38 está impactando nessa mobilização? Aí a gente tem um dado recente do Aquila, que para aqueles pacientes do Smoldering que trataram com daratumumab, depois eles conseguiram transplantar igual. Então, não sei. No esquema quádruplo, parece que ele mobiliza um pouco pior. O daratumumab sozinho, não. Então... Talvez uma somatória de toxicidade, né? Mas se o cara é muito jovem
você fez 3 ciclos e agora não vai dar para transplantar, eu ainda consideraria coletar a célula desse cara. E aí tudo bem, toca até porque a gente aí tem o outro lado, que é a gente tem dado do grupo francês e do próprio Determination, né? Então do IFM e do Determination, de que o transplante ele melhora a PFS, mas mesmo com follow-up longo ele não mostrou ganho de sobrevida global. E por quê? Porque o transplante não é importante? O transplante é importante, até porque uma boa parte dos pacientes que não transplantaram em primeira linha, transplantaram em segunda linha. Então, eu acho que o transplante ele é importante para o paciente que pode transplantar. Os dados dos pacientes elegíveis são melhores do que os dados, né? Então, a gente pega o trabalho com o esquema 4 na primeira linha. Não vamos comparar de tudo, mas assim, se você pega o elegível e o não elegível, tudo bem que o não elegível é o paciente mais velho, ele vai morrer mesmo, ele tem outras comorbidades e tal, mas eu acho que a PFS é diferente, né? A grosso modo, para a doença, ainda é um tratamento importante. Mas por isso, para esse paciente jovem, eu coletaria ainda e qualquer coisa, você está perguntando numa segunda linha, né? Que a gente tem paciente de 40 anos, não é a maioria dos pacientes, mas tem paciente jovem. Certo. E aí agora, acho que a gente já falou bastante do paciente elegível, agora a gente pode falar sobre a primeira linha do paciente não elegível a transplante e diferenciar o que é inelegível do que o paciente que é frágil, é unfit, que você pode fazer um esquema quádruplo para o paciente que ele não é elegível, mas ele não é necessariamente frágil, né? Ele não é que você optaria por usar um esquema só com 3 drogas. Eu acho, assim, o esquema com 3 drogas que a gente tem, para o inelegível, aí ele muda do que a gente estava falando, né? Então não é bortezomib, lenalidomida e dexametasona. Até a gente tem VRD para essa população está estudado. Mas hoje em dia, o que a gente acaba usando mais de 3 drogas é o daratumumab, lenalidomida e dexametasona, baseado no MAIA, e a gente tem um dado muito bom para esses pacientes. Para os pacientes até 80 anos, eu tenho considerado dar esquema quádruplo com bortezomib. O que eu tenho feito, eu dou bortezomib semanal, então a gente dá o ajuste lá do bortezomib. E a gente tem um trabalho, porque aí a gente não tem a comparação, assim, os trabalhos para os pacientes inelegíveis, quando é esquema quádruplo, o braço comparador é VRD. Não usam CD38. Aí o grupo fazer tem o Benefit, então a gente tem um trabalho bom que comparou 4 drogas, o isatuximab com VRD contra isatuximab RD. Então comparou o CD38 dos dois lados e não é o MAIA, porque não é DARA lenidexa, mas é um CD38 isa lenidexa. E a gente não tem follow-up longo ainda, mas as taxas de DRM para quem fez quádruplo é melhor do que quem fez triplo. Então, para quem pode, eu tenho dado... Tentar fazer quádruplo, né? Tenho dado da quádruplo. Então, menos de 80 anos, que essa é a população estudada. Mais de 80 anos, não é que... É difícil a gente falar isso, assim, não é que o paciente não tenha benefício, porque ele tem paciente de 85 anos, hoje em dia, fit, mas a gente tem que começar a pensar também assim, o que a gente está oferecendo, né, para esse paciente? Ele dá de 15 anos de PTS para um paciente de 80. O que a gente está oferecendo Então, assim, e eu acho que a gente tem um dado muito bom de esquema triplo, então eu fico confortável de dar 3 drogas, né, de CD38, que é o que a gente tem aprovado do DARA, lenidexa para esses pacientes e para os menos de 80 anos. A fragilidade, que é o que o Bernardo perguntou, que eu acho que é uma coisa que é difícil, eu acho que agrega muito. Então, assim, a melhor maneira, na minha opinião, na prática, são os serviços que conseguem ter um geriatra ali, acessível, e que você consegue, manda, o cara avalia. Eu não acho que a gente tem que delegar a decisão do tratamento para o geriatra, porque quem trata é a gente. Então, quem entende da doença é a gente. A gente precisa ouvir a opinião do geriatra sobre essas fragilidades do paciente para aí poder tomar essa decisão. Na perspectiva disso, de que alguns scores de fragilidade, se você for olhar muito a questão motora, os pacientes com muita doença óssea vão estar com uma fragilidade muito grande no começo, mas que talvez ele vá ter uma dinâmica ali, né? no meio desse caminho. Não sei se eu respondi, mas...
Mas acho que era Tem, essa discussão. É engraçado, né? Eu fico voltando quadro por quadro, mas Mas é porque hoje em dia, hoje tá muito isso, né? Acho que é nato, a gente não tem como muito já discutido, mas assim, não dá como a gente fugir, né? O dado é muito robusto, né? E agora, por outro lado, não, assim, eu acho que é mais de 80 anos, não sei se precisa do quadro, sabe? É. A gente pode ficar aqui discutindo, mas não sei. E também por causa da toxicidade, né? Foi aquilo que você falou anteriormente, né? A gente quer deixar o paciente, mas você também não quer que o paciente morra de toxicidade, né? Então, A gente tem neuropatia com bortezomib, não é desprezível, toxicidade hematológica, então a gente tem que pensar nisso. e até mesmo, né? Eu não sei se na sua prática, por exemplo, esses pacientes que usam, né, DRD de forma contínua, que você vai, se depois de um ano você tira o corticoide, quando o paciente está em resposta. Olha, eu vou te falar aqui, essa é uma ótima pergunta. Porque já vi alguns autores falando que ele tirado, antes. a gente tem alguns estudos tirando o corticoide e que parece isso não tem nenhum impacto para a doença e tem uma melhora em termos de toxicidade. Então, eu tenho tentado tirar o corticoide dos pacientes, ainda deixo o corticoide nos dias de infusão, mas tem vários protocolos que é D1, D2, D8, D9, D15, D16, e aí logo depois de Tirando esse. 2, 3 ciclos eu já tiro esse. Aí vai fazer 20 miligramas de Dexa semanal e não 40, porque tira o segundo dia de Dexa da semana. Eu acho o corticoide, o corticoide é uma droga super ativa contra o plasmócito. E a gente vê isso Não, no SUS. isso não é que a Você gente faz usa 4 muito, de né? Dexa e o paciente melhora. Mas eu acho que quanto mais droga a gente usa, e principalmente na refratariedade, o corticoide ele vai perdendo eficácia e vai agregando toxicidade. Quando a gente pensa assim, do esquema, quando a gente vai tratar mieloma, a gente fala, e não vai ser o foco aqui, mas sequenciamento. A gente vai olhar exposição e refratariedade às drogas. A gente fala de triplo exposto, penta refratário, e ninguém fala o corticoide. Então, é até engraçado. O corticoide nunca tá nessa discussão. O residente virou para mim e falou, mas a gente não tem Dexa refratário? Porque assim, todo esquema tem A Dexa. gente esquece, assim, e o corticoide vai embora, vai indo com tudo. Porque é uma droga eficaz. Mas, assim, a gente não avaliou isso, assim, esse papel da eficácia da dexametasona ao longo do curso da doença, não. Então, acho que para o começo é super importante, e até porque a gente está falando, de novo, né, de usar anticorpo monoclonal, então ainda tem uma questão de pré-medicação, de você usar o corticoide também para evitar reação alérgica nessa população. Então, tem esses dois papéis, acho que estão muito bem estabelecidos, vai tratar a doença, mas ao longo do curso, até como pré-medicação, o corticoide parece perder efeito. E tempo de tratamento nos pacientes, assim, que não são elegíveis a transplante? Acho que aí realmente é aquela questão de manter até progressão, né? Acho que A gente acaba tratando até progressão, né? Os estudos são até progressão. Vou reformular minha primeira frase. Os estudos são até progressão, mas muitas vezes a gente não trata os pacientes até progressão, até que porque no meio do caminho você vai acabar aquela coisa assim, um caso não faz verão, assim, né? Mas eu tenho um paciente que fez esquema triplo, daralene Dexa, e tinha demência. O paciente está com 5 anos, desde o diagnóstico. Há 3 anos atrás, a demência dele piorou. E ele estava com dificuldade, ele não mora nem em São Paulo. O filho tinha dificuldade de botar ele no carro e trazer para São Paulo para ficar recebendo o daratumumab uma vez por mês. Aí eu tirei o daratumumab e fiquei com a Lena. E depois eu falei, o que eu tô tratando? Aí eu parei, a Lena tem mais ou menos 1 ano e meio. Há 1 ano e meio, o paciente faz exame a cada 3 meses e a doença está lá, zerada. Assim. Então, os protocolos foram todos desenhados até progressão. A gente precisa tratar esses pacientes até progressão? Eu não sei, né? Essa é uma resposta que a gente ainda não tem na literatura e eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar isso, assim. Vai ser DRM, então a gente vai ter uma DRM dinâmica, vamos avaliar em 2 momentos e os pacientes com DRM 10 a menos 5, 10 a menos 6, e essa é 6 meses, 12 meses de DRM negativa. E acho que a gente vai começar a parar. E às vezes a gente até via, né? Lógico, num contexto totalmente diferente, né? Um paciente no SUS, que às vezes a gente sabe que o paciente tem doença, né?
e o paciente está ali, ele não tem lesão óssea, não tem insuficiência renal, ele sabe que ele tem um pico monoclonal ali e tá tudo bem, né? Então, se a gente vê, o paciente fica 6 meses, 1 ano com aquele pico estável, num cenário de recaída, e às vezes não precisa tratar, né? E a gente tem, assim, sei lá, eu vou falar, não acreditem muito no dado, mas se eu não me engano, uns 17% assim, dos pacientes trataram com VCD 10 anos de sobrevida livre progressiva. Uns 17% de pacientes. A gente vê, A gente vê que você tem, né? não dá pra gente falar que é a maioria dos pacientes. Eu ainda tenho muita dificuldade de, com pouco segmento, a gente falar que está curando mieloma, mas talvez a gente esteja. Porque a gente tem essa dificuldade. E tem recaída tardia, né? Então tem pacientes que ficam 6, 8 anos e vão recair lá na frente. Depois de 10 anos eu não lembro de ninguém, assim. A gente tem uns casos perdidos que estão há mais de 10 anos, assim, em segmentos, que você fica perguntando assim, esse cara tinha mieloma, né? Porque o cara fez ciclofosfamida, dexametasona. Fazia CD, os pacientes faziam CTD, né? E transplantou, não fez manutenção e está 10 anos sem doença. O mieloma é muito intrigante, assim, né? Eu acho que, por um lado, melhorou muito, então a gente tem muita coisa para fazer, melhorou muito o cuidado dos nossos pacientes. E, por outro, a gente ainda vai abrindo um monte de perguntas que a gente ainda precisa responder, que é isso, assim. A gente precisa desse tempo todo de manutenção? Quanto tempo de manutenção? Para quem que a gente para? A gente precisa de dupla manutenção para todo mundo? Dá para a gente fazer só manutenção com lenalidomida? A gente precisa de manutenção para todo mundo? São respostas em aberto. Eu acho que perguntas tem um monte de coisa que a gente ainda vai responder ao longo do curso. Aí depois o sequenciamento, como é que a gente vai sequenciar esse paciente? Tem um monte de coisa que a gente ainda está aprendendo. E nos pacientes, Pedro, por exemplo, que chegam assim com insuficiência renal, você tem a tendência a fazer aquele esquema de bortezomib 2 vezes por semana, assim, para ajudar, né? Que a gente tem essa teoria para tentar minimizar a carga de doença ali, para ver se faz recuperação da função renal? Eu acho que a insuficiência renal no diagnóstico o primeiro cuidado, que é a maior dificuldade quando a gente fica no sistema privado, é porque dar lenalidomida nesse contexto é muito ruim, né? A lenalidomida acaba sendo muito tóxica, mesmo quando você dá doses menores. Então, paciente com insuficiência renal, criança menor que 30, não estou nem falando do dialítico, mas o dialítico pior ainda. Mas já é muito difícil você manejar a lenalidomida nesse cenário. O bortezomib bissemanal, a gente sempre levou esse conceito mas se a gente parar para ser racional, o que é mais importante para o cara com insuficiência renal? É você responder rápido à doença. Então, para o paciente que tem acesso a 4 drogas, eu não sei se ele precisa do bortezomib bissemanal. Qual é a minha tendência para os pacientes que abrem com insuficiência renal? Se eu tenho acesso a 4 drogas, eu tenho dado ciclofosfamida no lugar da lenalidomida, então eu ainda dou bortezomib bissemanal, e aí dá como se fosse um dara-VCD mesmo. E aí, isatuximab nessa combinação off-label, daratumumab tem bula, mas a bula não é para mieloma, a bula é para amiloidose, mas enfim. Mas aí tento fazer 1, 2 ciclos, porque eu acho que tem muito mais a ver com a resposta. Então, o que a gente precisa nesses pacientes? É matar o plasmócito e parar de produzir cadeia leve. Isso está lesando o rim. Tem um efeito do bortezomib ali de diminuir a fibrose renal. Acho que é possível que tenha. Mas acho que não vai ser isso, talvez. Mas aí talvez não seja esse bortezomib bissemanal que esteja melhorando isso. Então, se a gente tem acesso ao esquema quádruplo, eu não fico desconfortável de não dar o bortezomib bissemanal, do bortezomib semanal e o esquema quádruplo. Se não ter acesso ao esquema quádruplo, para fazer esquema triplo, aí eu tento dar bortezomib bissemanal, porque eu acho que a questão aí eu dou bloco de dexametasona junto, então acho que é uma questão de você ter um controle mais rápido. Tentar melhorar a resposta, diminuir a produção de cadeia leve desse paciente, porque no fim é isso que vai melhorar a insuficiência do seu paciente. Isso no contexto do paciente que abre insuficiência renal no contexto de mieloma. No paciente que já tem documentado ali uma doença renal crônica e não teve uma piora da função renal com o diagnóstico, você reduziria a dose de lena? Tem que reduzir. Sim. Essa questão. Você não faz a ciclofosfamida, você faria lena com dose reduzida porque não foi esse contexto, né? Com dose reduzida, né? Como é que a gente diferencia isso? De verdade seria biópsia renal, né? Para você diferenciar o mecanismo.
mas vai muito da quantidade de cadeia leve, né? Então, um paciente que tem uma cadeia leve super alta e tem insuficiência renal, aí eu acho que tem que olhar o histórico. Ele tem creatinina de 2 a 3 anos e agora está 2. Tudo bem, essa cadeia leve está super alta, mas não está ajustando lá na proteína de Tan-Horsfall e não está entupindo os túbulos dele. Aí é essa dificuldade de tentar individualizar. Mas esse cara que está com a creatinina relativamente estável e não teve piora aguda da creatinina, aí eu tentaria expor a lenalidomida, mas com dose reduzida. Acho que a outra coisa é, esse paciente mais velho e o paciente mais frágil, também 25 miligramas de lenalidomida talvez seja demais. Então, eventualmente, você começa com 15. Esse é um outro cenário que eu acho que Acho que mieloma tem quem acredita que cura o mieloma e quem não acredita que cura o mieloma. E tem quem começa com dose baixa o tratamento, escalona o tratamento, e tem gente que começa com dose plena o tratamento e descalona o tratamento ao longo da toxicidade. Isso é meio filosófico, assim, mas é o cuidado em termos de toxicidade, né? Que a gente, enfim, precisa respeitar isso. O que eu tenho feito na prática é isso. Acho que eu tento suspender o daratumumab depois de 2 anos. Então, 2/3 dos pacientes no Perseus suspendiam o daratumumab. Então, eu brigo para tentar suspender o daratumumab. Não porque eu acho que o daratumumab é ruim, mas é porque ainda tem uma questão que o paciente vai progredir com 2 drogas. Então, ele vai progredir refratário ao CD38 e refratário à lenalidomida. Se esse daratumumab fica lá perdido nessa prescrição. Então, se você tem a oportunidade de suspender em 2/3 dos pacientes, e o dado que a gente tem do estudo é suspendendo o daratumumab. Então, não tem por que a gente manter o daratumumab. Para esses pacientes, eu tento suspender. Para os pacientes que estão só com a lenalidomida, o que eu tenho feito? Eu tento manter 2 a 3 anos da lenalidomida e o paciente quer ou está tendo toxicidade, eu reavalio a doença ali toda. Faço uma reavaliação de doença óssea, faço reavaliação de medula, e aí se esse paciente tem DRM negativa, a doença está absolutamente controlada, eu tenho parado da manutenção. E enfim, acho que essa é uma prática comum. Essa lena até a progressão, por que ela é? Porque né, assim, a gente não randomizou, vamos fazer 2 anos de lena versus vamos fazer 3 anos de lena, vamos fazer 4 anos de lena, e quem escolheu 3 anos num estudo, escolheu porque quis, quem escolheu 1 ano no estudo, escolheu porque quis. Então, a gente ainda não sabe. Por outro lado, por exemplo, a questão da DRM, a gente tem um trabalho do Master, do Luciano Costa, que vai tratar os pacientes com DARA-KRD, e vai fazer 2 DRMs, 2 DRMs negativas, ele parou o tratamento. Foi bom para todo mundo. Tem aqueles pacientes que a gente acabou pulando, né? Mas aqueles pacientes de ultra alto risco, então os pacientes com 2 alterações citogenéticas, esses pacientes vão mal com essa estratégia. Aí a minha pergunta é, eles vão bem com alguma coisa? Também a gente ainda não sabe, né? Talvez CAR-T em primeira linha, mas é aquela coisa assim, elucubrando, né? Eles vão bem com alguma coisa, né? porque tem um percentual de doença que vai ser ruim de tratar com qualquer coisa, né? Isso... Acho que a gente nem falou sobre o carfilzomib na primeira linha aqui, né, gente? Mas é que eu acho que na prática... O carfilzomib não foi em bula na primeira linha. A gente teve uma apresentação recente, que é o estudo COBRA, que usou o carfilzomib contra o bortezomib na primeira linha, mas tem uma injustiça de exposição. O carfilzomib os pacientes foram muito mais expostos ao carfilzomib do que ao bortezomib. Ali inclui a paciente elegível e inelegível. A gente tem o dado do carfilzomib contra o bortezomib dos pacientes de baixo risco, né, não dos pacientes de alto risco. Então, ainda é meio que uma pergunta. Tem vários estudos em primeira linha que botam o esquema quádruplo com carfilzomib em primeira linha. Para o paciente refratário, o carfilzomib se mostrou melhor do que o bortezomib. A gente tem esse dado claro. Para a primeira linha ficou difícil a gente convencer. E tem uma outra coisa, né? O bortezomib é subcutâneo, o carfilzomib é endovenoso. E a questão de toxicidade cardíaca que é bem maior, né? Outras coisas. Então, o carfilzomib na primeira linha, não sei, né? Eu não sei nem se a gente vai fazer, porque
as coisas vão andando tanto que talvez a gente faça bispecífico na primeira linha. Vai chegar, hein? Vai fazer CAR-T na primeira linha e algumas coisas vão ficando no caminho. Não porque são ruins, mas é só porque a gente perdeu a oportunidade de estudar, né? E, bom, geralmente a gente faz, então, a manutenção com DARA e LENA. No SUS, a gente poderia, no paciente de alto risco, tentar fazer já que a gente não tem o DARA, fazer bortezomib, né, junto com... Com talidomida, tem que lembrar da neuropatia ali, porque a talidomida tem neuropatia junto com o bortezomib que também dá, mas eu acho que é uma estratégia justa para você tentar nesse papo. Quando não tem, né, nesse cenário, né, a gente tem feito, né, em alguns pacientes no ICESP, né, pacientes mais alto risco, que não sai com resposta completa, né, a gente tem deixado um E bortezomib. agora, mais uma pergunta só para finalizar. Eu acho que isso é muito mais uma pergunta em contexto de SUS. Quando entraria ali ainda o papel do VDT-Passe? Boa, boa. A gente usa quando entra no desespero, né? Assim, quando a gente vai olhar a recomendação, primeira linha a gente não usa, né? Assim, a leucemia de células plasmocitárias no SUS, Sim. mas a gente usa também por medo, porque tem alguns pacientes com leucemia de células plasmocitárias em primeira linha. Eu acho que é diferente a leucemia de células plasmocitárias na primeira linha do que na recaída, né? Eu acho que a leucemia de células plasmocitárias, assim como o plasmocitoma extramedular, né? Ele já mostra uma coisa meio diferente do plasmócito, porque se o nicho do raio da célula é a medula óssea, perder esse homing, né? Perder o nicho dele, já é uma necessidade maior, ruim. Mas então, acho que no SUS entra nesse contexto do paciente que você já expôs e a gente já não tem mais muita coisa para oferecer. Lembrar que é bem tóxico, então a gente está falando do tratamento que não é todo paciente com mieloma que vai aguentar. E para os pacientes com muita doença, às vezes um volume grande de plasmocitoma extramedular, você tenta dar uma poliquímio, sabendo que a resposta é super transitória, né? Então, alguns pacientes ainda sustentam um pouco, mas de um modo geral, a resposta é transitória. Ele acaba funcionando como uma ponte, então, um desespero, você vai conseguir o CAR-T, aí você faz a linfaférese e já usou tudo. Bota um DT-Passe, VDT-Passe, KRDT-Passe, assim, tem um monte de combinação. Mas você dá químio, assim, porque aí uma outra coisa, assim, eu acho que é legal a gente falar. A gente tem movido, isso é ótimo, a gente saiu da quimioterapia e está falando só de droga-alvo para o mieloma. A quimioterapia era o melhor tratamento? Não é. Mas o meu falando é quimioterapia, a gente ainda usa e sabe do papel dele. Ciclofosfamida a gente quase não usa, falou aqui de um pouquinho da insuficiência renal, mas a quimioterapia ainda é ativa contra o plasmócito. Então, para alguns pacientes, vale a pena você tentar, sabendo que não é o melhor tratamento. A gente tem hoje tratamentos muito melhores, como uma ponte para você tentar buscar segurar ali para uma segunda linha, né? Como se fosse o CAR-T, esperar alguma coisa. Uma próxima linha, né? Nos casos que eu vi no SUS, foram pacientes que abriram com uma leucemia células plasmocitárias, e aí faz de primeira linha com... É melhor do que... Mas é melhor do que VTD? Não, assim, não... A gente não tem estudado. A gente não sabe. A gente pega uma doença que tem uma característica agressiva, e aí a gente é agressivo contra a doença, né? Mas é até difícil, assim, no privado, a gente tem mais droga. Qual é o melhor esquema para leucemia? Isso não é nem incluído em estudo, né? Sim. Não, a maioria não é. Eles não estão nem em estudo. Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Hoje a gente finaliza aí o episódio discutindo aí o tratamento de primeira linha dos pacientes com mieloma. Queria agradecer o Pedro aí pela disponibilidade, por toda a aula aí que ele deu pra gente em relação ao mieloma, né? E acho que é isso. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigado, Pedro. Obrigado a vocês pelo convite. Eu vou brincar. Eu acho que eu saí com a sensação de que eu plantei mais dúvida do que trouxe resposta para vocês. Assim. Você não consegue dar uma receita de bolo. Mas é melhor a gente encarar as coisas com dúvida, né? As certezas sempre aumentam a chance da gente errar, né? Então, sabendo as nossas limitações, a gente tem que encarar. O paciente está lá e a gente precisa tratar eles. Mas sabendo as nossas limitações, pelo menos o tempo todo a gente está. Será que é isso mesmo? Dá para melhorar alguma coisa? Ou dá para fazer alguma coisa diferente? E a gente vai adaptando ao longo do curso. No próximo episódio sobre recaída, a gente te convida, que é várias outras dúvidas. Do SIR, a gente marca o dobro.
E eu vou brincar. Como eu falei, aí a gente marca uma com cerveja. Vai ser logo, é? Tá bom, pessoal. Obrigada. Até o próximo episódio.